Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou engenheiro agrônomo, proprietário da Acer House, empresa curitibana especializada em jardins verticais. E a gente está começando uma nova série de lives. Eu fiz bastante live no passado, acho que umas 15, 20. E o tema de hoje é sobre jardins verticais, uma tendência que veio para ficar. Por que jardins verticais são uma tendência que veio para ficar? Isso a gente vai conversar já já. Eu estou aqui em 3 canais hoje. Estou falando pelo meu perfil pessoal novo. Eu tenho o perfil da Ser House, mas agora no meu perfil pessoal, João P. Roberto. Acho que é isso. Estou no canal do YouTube do jardineiro.net, que é o maior site sobre plantas do Brasil, que é o Papo, parceira nossa. Agradeço a Kel pela abertura, pela oportunidade de poder falar no seu canal para o seu público. E também falamos do meu Facebook, do meu perfil pessoal no Facebook, na minha página, na verdade, né, que também foi assim criada. Essa live, essa sequência de lives, na verdade, é voltada tanto para quem deseja ter um jardim vertical, deseja conhecer mais sobre tecnologia, mas também para quem é profissional e quer começar a empreender nessa área, quer dominar esse assunto e quer ter no seu portfólio, no seu leque de atividades, os jardins verticais. Queria começar falando um pouco sobre a nossa história, antes de falar da história do jardim vertical, que você não viu agora. A Acer House tem 2 anos e meio, a gente começou em agosto de 2018, mas para valer mesmo foi em janeiro de 2020, desculpa, 2019. Então a gente tem um pouquinho mais que 2 anos aí. Graças a Deus a gente cresceu bastante nesse meio tempo. A gente começou bem pequenininho, com investimento quase nada, e hoje, graças a Deus, nós já somos os maiores executores de jardins verticais no método construtivo de calhas plásticas, splash wall, que é o que a gente utiliza. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E somos a maior revenda de equipamentos de irrigação Rainbird no Paraná. Antes disso, eu trabalhava com irrigação e com paisagismo nos Estados Unidos. Eu fui para lá já para aprender, para me capacitar, para abrir uma empresa aqui. Eu não entendi ainda exatamente como ia ser, mas que no fim virou o que é a Ser House hoje, que é o meu orgulho aí que a gente está batalhando para fazer crescer cada vez mais. Ainda está muito pequenininho, não está longe do que a gente espera que ela seja, mas já está muito maior do que a gente poderia sonhar em 2 anos. Falando sobre jardins verticais, os jardins verticais existem há muito tempo. É uma era plantada. Uma parede já pode ser considerado um jardim vertical. Claro que a gente quer muito mais que isso, né? Mas existem conceitos aplicados que trazem essa verticalidade no jardim desde lá da história dos jardins suspensos da Babilônia. A gente tinha telhado verde e tudo mais. Isso, ao longo do tempo, foi se adaptando de várias formas, até que, no século passado, não muito distante, na segunda metade, o Patrick Blanc, que é o papa dos jardins verticais, que é vivo até hoje, importante dizer isso, ele buscou uma nova forma, um novo método construtivo de tornar isso um processo mais, não vou dizer industrializado, mas uma técnica mais consolidada para que possa ser replicado em diversos locais. Não simplesmente você pendurar vasos na parede. Então, ele desenvolveu o sistema hidropônico de jardins verticais, que é isso que difere de tudo que foi feito antes. Esse sistema ele tem uma manta, ele tem uma impermeabilização, uma manta, e nessa manta são aplicadas diversas plantas com raízes nuas, que tem tudo que elas precisam, toda a hidratação e os nutrientes que elas precisam através do sistema hidropônico. Sistema espetacular, pessoal. Ele ainda é usado, ele é muito bom, porém foram se aplicando várias evoluções a ele para chegar principalmente no melhor custo-benefício, porque o sistema do Patrick Plan é um sistema muito caro. O jardim vertical de manta é um jardim vertical muito caro. Então, dessa forma, a gente consegue, com todas essas evoluções, a gente chegou num produto que pode ser adquirido, um vertical
pode estar presente na casa de uma pessoa comum. Que antigamente era impossível, tinha que ser ou uma grande empresa, ou um prédio público, ou uma pessoa realmente de muitas posses. Então, hoje, se com um pouco de esforço, com dinheiro aí que às vezes as pessoas gastam no sofá, elas podem comprar um jardim vertical como esse aqui. Quando eu apresentei a empresa, falei sobre a Ser House, eu esqueci de apresentar o nosso vertical. Eu estou no nosso escritório agora. Isso aqui é o nosso jardim vertical. Aqui, pessoal, se vocês olharem no meu perfil no Instagram, tanto do Acer House quanto do meu pessoal, vocês vão ver o antes e depois de como que era isso aqui. Isso aqui era um pedaço do terreno aqui completamente abandonado. As janelas que davam para cá tinham um vidro opaco para ninguém ver, porque essas paredes aqui eram totalmente horríveis, sem manutenção nenhuma. Aqui o chão, que hoje tem um deck, era algo que todo mundo queria esconder. Quando o proprietário aqui do prédio, que é a Polar Concept, onde a gente está sediado, adquiriu. E com todo o projeto de arquitetura que foi feito aqui, foi revolucionado o prédio e foi incluso esse jardim vertical. Agora vocês imaginem, aqui, vou tentar mostrar aqui por dentro do nosso escritório. Agora vocês imaginem os locais de trabalho aqui, as mesas, com vista para uma parede, mesmo que seja uma parede nova, uma parede reformada, pintada, bonitinha, é uma vista para uma parede muito diferente do que a gente tem hoje. Aqui você realmente tem uma vista, você tem uma paisagem para ser admirada pela janela com um jardim vertical. Mesmo que você pegasse esse espaço onde a gente tem o deck hoje e colocasse um jardim, não ia ter um efeito como esse, um efeito exuberante como esse. E o nome desse estilo de jardins verticais aqui, a gente chama de Urban Jungle, né? É bem exuberante, bem volumoso, muita folhagem. E isso traz um bem-estar para quem está trabalhando. Né? Você está ali compenetrado, trabalhando num ambiente fechado, apesar de ter a janela aqui, mas você olha para o lado, vê uma paisagem dessa já te revigora um pouco. E exatamente esse é o conceito da biofilia. E quem trabalha ou quem está tentando se inteirar sobre jardins verticais, mas quem trabalha com paisagismo tem que conhecer esse termo, porque biofilia é a palavra, não é a palavra da moda, porque moda passa. Biofilia é um conceito que veio para revolucionar a arquitetura. A gente já vê isso muito presente faz muito tempo, o grande público está começando a conhecer agora o conceito da biofilia, mas primeiro, o que é biofilia? Biofilia é você transformar os ambientes aplicando elementos que ou sejam de fato elementos naturais, elementos da natureza, como plantas, por exemplo, que é a aplicação mais óbvia, ou elementos que remetam, que mimetizem alguma coisa natural. Por exemplo, você pode incorporar madeira, você pode trabalhar com formas mais orgânicas, ao invés de trabalhar só com formas retas. Um exemplo bem clássico, que acho que a maioria das pessoas se lembra, e que é um grande ícone. Se você procurar biofilia arquitetura no Google, talvez você veja uma dessas fotos, são os estádios das Olimpíadas da China. Teve o estádio do Ninho de Pássaro, acho que todo mundo lembra, que ele o próprio nome diz, ele imitava um ninho de pássaro, então ele tem uma estrutura que lembra madeira, que não é metálica, né, mas que imita madeira, e é um emaranhado parece um emaranhado de palha ali de um ninho. Então, isso, cara, numa escala macro, né, a gente está falando de um estádio de futebol. Mas isso a gente pode aplicar também em um edifício, por exemplo. Ao invés de você ter só formas retas ou formas perfeitamente arredondadas, você tem formas sinuosas que lembrem, por exemplo, o crescimento de uma árvore ou o desenho de um rio. São formas mais agradáveis, menos sisudas, e que o nosso próprio status de animal, que isso que a gente é, né? Somos animais, apesar de tudo, isso, na nossa programação cerebral, nos traz conforto. Todo mundo sabe como que é relaxante você sair do grande centro e ir para uma área rural ou uma cachoeira,
o que seja. Isso traz bem-estar, isso traz conforto. Hoje isso já é aplicado, por exemplo, em hospitais, por exemplo, você pegar UTIs e aplicar conceitos de biofilia, você vai ter uma recuperação melhor, você vai ter, não é nem questão só da recuperação, mas você vai ter aquele período difícil que o paciente passa internado, mas menos difícil de se passar. Então, aquele confinamento no ambiente esterilizado, absolutamente branco, é muito mais suavizado quando você tem elementos naturais lá dentro. Isso se aplica para arquitetura, tanto em residências quanto em prédios corporativos comerciais. Quando você tem, como a gente tem aqui no nosso escritório, elementos com madeira, plantas por todo lado, plantas no jardim vertical, isso agrega, isso está sendo cada vez mais valorizado. Hoje em dia, qualquer pessoa que esteja construindo, reformando, se você está construindo uma casa, principalmente se ela for de alto padrão, é impossível você não cogitar a ideia de ter um jardim vertical. Hoje já é uma coisa super consolidada, super sedimentada, não é uma moda ou uma coisa que é novidade. Todo mundo já sabe o que é jardim vertical. Claro que pode ter no interior aí gente que não conhece, nunca viu de perto, mas dificilmente você não sabe o que é um jardim vertical, e a gente tem muito contato de pessoas de todo o Brasil, né, no nosso perfil, e muita gente no interior falando, olha, moro aqui no interior do Mato Grosso, no interior sei lá, de São Paulo, e aqui não tem ninguém que faz, vocês fazem, vocês atendem. E, claro, dentro do possível a gente tenta atender, mas a questão é cada vez mais popularizado, não é só uma coisa reclusa aos grandes centros. E um dos objetivos dessas lives é justamente esse, porque já que tanta gente nos procura querendo aprender mais sobre regiões verticais, foi uma forma que a gente encontrou de ter uma comunicação mais efetiva com esse público. Hoje, a minha função dentro da empresa, né, agora a gente já tem uma equipe bem estruturada, a gente tem 10 pessoas no escritório, e para mim ficou, além de ser gestor da empresa, mas eu sou quem gerencia, quem coordena o comercial. Eu estou em contato direto com o público consumidor, né, com nossos clientes, e o volume de projetos, de orçamentos que a gente faz está cada vez maior. Uma coisa interessante é o quanto a gente cresceu em 2020, justamente na pandemia. Nossa empresa quintuplicou. A gente teve um crescimento, uma demanda por jardins verticais extraordinário, completamente fora do que a gente imaginava quando começou a pandemia. A gente achava que, meu Deus, ia acabar, né? Todo mundo sem dinheiro com a pandemia, quem vai gastar um jardim vertical? Foi o contrário. Muita gente quis mexer no seu jardim, inclusive colocando um jardim vertical. O que acontece, bom, não sou economista, não sou especialista nisso para dizer o porquê disso, explicar isso, mas eu suponho, pelo que eu converso com meus clientes, é que além da questão óbvia que as pessoas estão reclusas em casa e começam a perceber as melhorias que podem fazer, e querem ter um jardim melhor e começam a investir, isso é um ponto importante e óbvio, que eu consigo pensar nisso. Mas o principal é os nossos clientes, que são clientes de poder aquisitivo maior, estavam acostumados a viajar todo ano para o exterior, estavam acostumados a frequentar e gastar muito em shopping, roupas, bom, enfim, uma série de despesas que existiam antes da pandemia, ou deixaram de existir ou caíram absurdamente. Então, esse recurso que os clientes tinham para isso ficou disponível para ser usado em outras coisas. E da mesma forma que as pessoas começaram a comprar televisão doidado, comprar tablet, videogame, as pessoas começaram a investir no jardim. Então, não é só comigo, todos os colegas que eu converso que trabalham com paisagismo, a demanda cresceu assustadoramente, assim, de um jeito inimaginável, tanto que a gente chegou a ter quase, não vou dizer um apagão, mas a gente chegou a ter uma falta enorme de insumos, né, de materiais. As plantas subiram, assim, no preço, algumas plantas subiram, quase que dobraram. A gente usa módulos plásticos, né, que são feitos de
de polietileno, faltou plástico no mercado. Problemas assim, nesse nível. Quem diria que numa pandemia ia faltar produto? Porque os produtores de planta, inclusive, quem trabalha com folhagem, que são plantas que têm um ciclo de vida mais longo, tudo bem, né? Sempre vai ter que ter o estoque, vou fazer o quê? Mas produtor de flor de corte chegou a encerrar totalmente a produção, achando que não ia ter demanda, e de repente teve um boom. E daí o que aconteceu? Não tinha produção no mercado e o preço estava lá em cima. Então, o que aconteceu foi que teve um pequeno apagão de plantas, depois quando voltou, o preço lá em cima. Então, mesmo com a pandemia, a biofilia, em tudo, todo mundo querendo investir. Jardim vertical, eu até estava pensando, né, o que a gente vende de fato? O que eu entrego? Qual que é o propósito da minha empresa, da Ser House? O que o cliente quer quando ele busca um jardim vertical como esse? Ele busca, além de tudo isso que a gente falou, do bem-estar e tudo mais, mas ele busca exclusividade, ele busca uma coisa dentro da exclusividade absolutamente personalizada, então ele sabe que só ele vai ter um jardim vertical como esse. É algo sofisticado que dá um toque único na casa dele, algo que até sempre brinco com os clientes, né, que eles investem, principalmente em casas que estão sendo reformadas ou construídas, eles investem uma nota preta aí com arquitetura, com design, com móveis caríssimos de marca, tudo o melhor que o mercado tem a oferecer, e chega a visita na casa deles, a única coisa que eles saem falando de lá é do jardim vertical. Eles não se importam se você gastou 10, 20, 50 ou 100 mil no seu sofá. Eles falam do seu jardim vertical, que é o que marca, porque realmente tem essa característica, né, de roubar as intenções. Aqui no escritório, que a gente compartilha com várias empresas, tem o que é de melhor aí de arquitetura, de móveis, de interiores, e o jardim vertical sempre rouba as atenções. É o ambiente mais disputado aqui, né? Todo mundo, quando tem eventos, todo mundo quer tirar foto aonde? No jardim vertical. Na hora do almoço, todo mundo quer ficar onde? No jardim vertical. Então, voltando para a questão central da nossa live, né? Por que o jardim vertical é uma tendência que veio para ficar? Primeiro, ele está super consolidado. Ele já se mostrou eficiente. Aquele medo que as pessoas tinham, que o jardim vertical não dá certo, vai morrer, que é muito difícil de fazer uma manutenção. Se você conhece pessoas que ainda têm esse conceito, se o seu cliente tem esse conceito, é porque ele nunca viu um jardim vertical bem feito. A gente tem jardim vertical, até postei no nosso perfil recentemente, está com 1 ano e meio executado e nunca teve uma manutenção. Nunca. Tem que pedir para o cliente para ir lá dar uma reforçada na adubação, porque, claro, né, por mais que a gente coloque adubo de liberação lenta, vai chegar uma hora que vai precisar e a gente não pode esperar o jardim vertical ficar feio para fazer isso, fazer antes. Então, além disso, esse mercado que a gente atua de arquitetura, de imobiliário, né, de construção civil, ele tem alguns grandes influenciadores, né, os especificadores, que a gente fala, que são os arquitetos. E os arquitetos querem ter, eles entendem a importância de um jardim vertical como esse num projeto. Eles sabem o quanto que isso agrega. A gente está fazendo uma casa agora, tem muro alto dos dois lados, ela tem uma janela, uma cortina de vidro que fala um rasgo, não sei quantos metros deve ter aqui, tem uns 10 metros assim, livre, sem nada, só vidro, e abre, né? Sem nenhuma coluna, sem nada. E se não fosse jardim vertical, ia ter vista para onde? Para um muro. E com o jardim vertical, tem vista para a natureza. Então, é uma solução muito interessante para pequenos espaços. A gente sabe que os espaços estão cada vez mais, o metro quadrado está cada vez mais caro, e por mais que a pandemia provavelmente mude esse conceito de apartamento cápsula, tudo cada vez menor, por mais que mude, os espaços são limitados. Não é qualquer um que mora numa casa que tem um amplo jardim para ter contato com a natureza. Então, com um jardim vertical, você tem um jardim exuberante e que tem baixíssima manutenção, porque o ponto principal do jardim vertical é justamente
o que faz ele ser atrativo para o cliente é a baixa manutenção. Para ter baixa manutenção, ele precisa de irrigação. Com a irrigação, o cliente fica despreocupado, ele pode viajar, ficar 1, 2, 3, 6 meses fora, eu garanto, se não tiver falta de água no prédio, nada assim, eu garanto que ele vai estar mais bonito do que antes, que ele vai ter que me chamar para fazer uma poda, que talvez as plantas tenham crescido demais. Com a irrigação conectada com a internet, por exemplo, eu consigo ver no meu celular, eu como instalador, como profissional, eu consigo ver no meu celular como está o status da irrigação do cliente. O cliente de longe, qualquer lugar do mundo, consegue ver como é que funcionou a irrigação dele. Não que ele tenha que fazer isso, ele é totalmente autônomo, mas se você consegue gerenciar, né, consegue ter acesso. Como eu estava falando, pessoal, tem muita gente que tem receio, que tem até um certo preconceito com jardins verticais. Aqui em Curitiba, graças a Deus, e também um pouquinho graças ao nosso trabalho, eu acho que esse conceito já não está muito forte, não, porque a gente tem vertical pra caramba espalhado pela cidade e as pessoas veem que dão certo. Mas ainda tem gente que acha que vertical não dá certo, dá trabalho, vai morrer tudo, que é um dinheiro jogado fora, infelizmente. Então a gente precisa mudar esse tipo de conceito, que para mim, é um problema lá de trás ainda, que ainda são poucas pessoas. Aqui em Curitiba não tem problema, mas muita gente, a hora que pede um orçamento, a hora que ou me procura no Instagram, me pergunta: mas como é que é? Dá muito trabalho? Você precisa fazer manutenção todo mês? Eu falo, não, pessoal, pelo amor de Deus, não precisa fazer manutenção todo mês. Eu procuro o cliente depois, claro, sempre tem um período de adaptação do vertical, né, das plantas, que a gente dá aí 3 meses para que as plantas se adaptem. Mas depois disso, durante esses 3 meses, a gente vai dar todo o cuidado, toda a assistência que o vertical precisa, e a gente repõe qualquer planta que não venha se adaptar ao local, para que ele consiga ser autossustentável, entre aspas. Depois que ele está bem estabelecido, essa é a palavra, depois que ele está bem estabelecido, ele vai embora, pessoal. Como eu falei, mais de 1 ano e meio sem fazer manutenção do cliente. Então, o que a gente faz é buscar o cliente a cada 6 meses e propor uma manutenção preventiva. A gente não pode esperar o jardim ficar feio para fazer. Eu acho que das coisas que a gente tinha para falar hoje sobre a relevância e sobre a tendência dos jardins verticais, era isso. Eu gostaria de agradecer a atenção, a audiência de todos. A partir de sábado vamos ter pontos mais específicos, vamos aprofundar nesse assunto, que hoje era mais uma pincelada geral aí sobre o que são, qual o mercado dos jardins verticais e quais as perspectivas para o futuro. A minha perspectiva, faltou falar a minha opinião pessoal, eu espero que cada vez mais os insumos se popularizem, se barateiem, para que mais gente tenha acesso. Isso também inclui ter mais profissionais no mercado, para que mais verticais sejam feitos, principalmente pelo interior. Várias grandes cidades que ainda não têm uma empresa especializada, uma empresa que tenha o know-how necessário. E quanto mais gente fizer, mais os insumos, né, módulo, irrigação, plantas, porque não, começam a se baratear para mais gente ter acesso. Como eu falei, quando o Jardim Vertical foi criado por Patrick Blanc, o Jardim Vertical atual, era caríssimo, muito caro. Hoje já está muito mais acessível. A família de classe média consegue ter tranquilamente. Mas a gente precisa ainda popularizar no sentido de ser acessível, ser mais frequente, por exemplo, em obras públicas, para que mais pessoas tenham acesso, mesmo que não em sua casa, mas em ambientes públicos. E as vantagens que o Jardim Vertical propiciam, que não são só visuais, o Jardim Vertical também traz conforto térmico, ele traz abrigo para a fauna, ele acrescenta biodiversidade num ambiente que poderia ser árido, que poderia ser só marcado por cimento. Então, tem vários outros benefícios, e isso pode ser levado a mais pessoas, né?
e nós da Ser House, a gente busca trazer isso, popularizar isso, trazer isso cada vez mais perto das pessoas, não só com jardins verticais, mas com telhados verdes também. E espero que a nossa missão traga frutos aí, o nosso trabalho traga frutos e que a gente consiga cumprir essa missão. Porque sozinhos a Ser House não consegue atender o Brasil inteiro, óbvio. Também não é nosso propósito e tem muita gente boa aí também trabalhando, mas tentamos ser os melhores do que fazemos aí. Graças a Deus a gente está tendo um feedback, um retorno muito acima do esperado. Então, queria deixar convite para todos. Próximo sábado, a gente logo vai postar no Instagram, eu esqueci o horário, mas se não me engano são às 3 horas. Vamos falar então sobre os 7 erros mais comuns cometidos aí por quem executa jardins verticais. É isso, pessoal. Queria agradecer a audiência, a companhia, e voltamos a nos falar no sábado que vem. Acompanhe nossos canais, nossos perfis no Instagram, tanto o meu pessoal quanto o da Ser House. A gente mostra, além de toda a nossa rotina de obra, a gente mostra o nosso dia a dia e como que é ter tocar uma empresa aí especializada em paisagismo de alta complexidade e altamente técnico. Obrigado, pessoal. A gente se fala e até mais.